Sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso podcast. Eu sou a Bianca Lima, terapeuta energética, psicanalista e espiritualista. Eu sou Ariadne Felipe Maestra, terapeuta integrativa e mentora de mães de adolescente. Muito bem! Hoje nós vamos falar do vitimismo versus a autorresponsabilidade. Eita, que hoje o couro vai comer! Bem facinho falar de vitimismo. É um lugarzinho bem tranquilo, que a gente conhece bem, porque a gente já navegou nessas águas durante muito tempo. Com certeza. Então, Se você acha que é o único, é a única. não se iluda, meu bem, não se iluda, porque você não está sozinha nesse lugar. Não está, definitivamente. Vem com a gente para conhecer a outra polaridade, que é bem mais gostosa de estar. Então, a gente veio trazer hoje o vitimismo, porque a gente está fazendo aqui os podcasts para vocês, e isso vem muito em consultório. E eu diria assim, Bia, uns 99,999999%. Muito, exatamente. Porque a gente não percebe que somos responsáveis por absolutamente tudo que acontece na nossa vida. Como assim, Ari? Tudo? Tudo mais ou menos? Tudo 20%? Não, amor, tudo. Tudo quanto? 100%. Como assim? 100%. 100%. Ai, meu marido é um traste, você trouxe para sua vida. Meu marido, eu não aguento, você trouxe para sua vida. Minha mãe, pelo amor de Deus, você escolheu essa família. Meu filho, você escolheu. Então, absolutamente tudo a gente sintonizou e trouxe para a nossa vida. E qual é a boa notícia? A boa notícia é que quando a gente assume responsabilidade, a gente traz autonomia. Mas, quando a gente fica no vitimismo, quando a gente coloca tudo no externo, quando a gente terceiriza essa responsabilidade, a gente terceiriza também esse possível controle, essa condução, essa coisa da análise, né? Da gente poder trazer o que realmente nos beneficia e a gente terceiriza daí essa autonomia, essa decisão para o externo. Seja e ele se coloca família, em estagnação, né, não? Exato. Seja ele família, seja ele relacionamento, seja essa terceirização no externo da fé, né? Que a gente coloca, Deus quis assim, Deus quis assado, e né, a gente acaba sendo passivo quanto às nossas próprias questões, quando na verdade a gente poderia trazer para a autorresponsabilidade, que é exatamente a outra polaridade do vitimismo, que a gente vai falar um pouquinho hoje do que a gente pode fazer para sair de um ponto a outro, sem dor, sem apontamento, né? Respeitando o tempo de cada pessoa, mas também trazendo essa autopercepção no sentido de ter autonomia para que não vire, né, passageiro da agonia, que vire paisagem, sofrimento na sua vida, e que a gente consiga trazer como algo que a gente tem realmente responsabilidade e consegue daí colocar limites, né? Colocar a nossa identidade, os nossos desejos e assim vai indo. Exatamente. Então, para começar, o primeiro ponto que vamos convidar vocês sejam gratos pela dinâmica de vitimismo que vocês viveram até hoje, porque foi graças a ela que você chegou aqui. Exatamente. Talvez, só talvez, você não teria dado conta de fazer de uma outra maneira. Então, não é para se escotear, ficar agora falando, nossa, tá vendo a minha vida, está uma merda porque eu sou vítima. Não. Enquanto você não tinha consciência de que isso era uma atitude vitimista, isso te trouxe até aqui. Isso te ajudou a ficar viva para dar conta de lidar com todas as dores que você teve que lidar. Mas, entrando em contato com essa sabedoria, entendendo esse papel passivo do vitimismo, está na hora de você olhar para você e falar assim, tá, o que eu escolho? Eu escolho continuar nesse papel passivo, sentada, reclamando e achando que todo mundo é culpado ou responsável pela dor que eu estou sentindo, ou eu me coloco numa posição ativa, levanto e vou em busca de mudar aquilo que está me doendo.
Exato. E tem muito uma questão que a gente vem trabalhando também em outros podcasts. Se vocês não assistiram ainda, volta lá, tá muito interessante. Cada tema, cada abordagem, vocês vão ver que eles se costuram, né? Tem sempre relação com o que tem a ver com a nossa vida, porque a gente tem um funcionamento parecidinho com dores diferentes. Então, vocês vão ver que a gente fala sobre o posicionamento passivo relacionado a gente estar nesse momento mais infantil, mais criança, com essa percepção de que eu só recebo, ou seja, eu fico passiva às questões, eu não promovo, não proporciono, não me oportunizo, enquanto o adulto já tem esse posicionamento. E a gente não está falando de idade, né? Acho que é bom esclarecer, a gente está falando de forma de manifestação, de comportamento, de como eu me coloco perante as situações. Então, faça esse momento assim, dá um pause agora aqui, pensa só você com você mesmo, o que eu estou colocando na minha manifestação. São elementos passivos? São elementos de tudo e todos são responsáveis pelas questões da minha vida? Eu sou vítima? As coisas vêm até mim e eu não tenho controle sobre isso? Eu não exponho aquilo que eu desejo? Eu não vou atrás das minhas questões? Eu simplesmente sou levado pelas situações, eu sou levada pelas situações. Se está nessa situação, está num posicionamento infantil. E isso não é a gente apontar, não é um apontamento, é uma percepção de como eu estou levando a minha vida. Tá legal? Tá bacana? Beleza, né? Passa para o próximo. Segue o rumo. Segue o rumo, tudo certo. Estou feliz assim, é assim que eu quero viver. Ótimo, mas se estamos aqui, se tudo é por sintonia, se a gente tem justamente essa busca em comum, não deve estar confortável. Então, faça essa autorreflexão. Onde eu estou? Não, eu estou em busca. Eu estou buscando conhecimento, eu busco terapia, eu busco num livro, eu busco olhar vídeo, né? Eu estou escutando pessoas que eu acho que tem a ver com aquilo que eu estou procurando, mesmo que eu ainda não saiba, às vezes, o que é, né? Mas e mesmo assim tá doendo, Bia. Eu estou fazendo tudo isso e ainda tá doendo. Eu sou vítima? Não. Se está buscando, não. Você está experienciando a dor do processo que você está fazendo. E isso faz parte do processo de evolução. Exato. A gente, quando fala de vítima, a gente fala dessa posição de externalizar a responsabilidade pela dor que eu estou sentindo. Exato. Quando a gente fala de autorresponsabilidade, a gente traz para dentro essa função de ser responsável pela dor que eu estou sentindo. Nos dois polos, a dor é gritante. A diferença é que apenas um deles dá conta de curar. A vítima não dá conta de curar porque ela terceirizou esse serviço. E um serviço terceirizado, ele é feito da maneira que o outro acha que tem que ser feito. Então, não vai contemplar dentro de mim a necessidade que eu tenho. Quando eu trago de volta e eu assumo o rumo da minha vida, eu assumo o protagonismo, eu assumo o leme da minha vida, eu falo assim, ok, então agora eu vou criar, eu vou buscar, eu vou atrás de ferramentas para lidar com essa dor. Porque fora eu não tenho como lidar, eu só tenho que lidar quando está dentro de mim. Então, quando a gente fala da autorresponsabilidade, ela é trazer para você de volta o leme da sua vida. Mas isso não quer dizer que vai doer menos. Só quer dizer que você vai conseguir movimentar um quanto, uma energia para lidar com essa dor, para curar essa dor. Porque sim, em alguns momentos, a gente só dá conta de lidar com ela. Exato. E vamos evoluindo para dar conta de curar. Mas tudo isso faz parte desse processo, dessa caminhada, de todo esse percurso que a gente veio fazer nessa encarnação, nesse mundão maravilhoso chamado planeta Terra. Exato. E assim, não percebo que estou no vitimismo, né? Tem um funcionamento de terceirizar, mas entendo que, é kármico. É um processo, é isso mesmo. Vou cuidar da sonoplastia. Exato. Né? Eu coloco lá como uma sentença para a minha vida. A gente tende a colocar crenças enraizadas em autossentenças, né? A gente chama dessas determinações que acabam norteando o nosso funcionamento, que são limitadores.
né? Fazem com que a gente não consiga perceber que pode funcionar de outra maneira. E aí a gente está falando de função, funcionalidade. Para que serve isso na minha vida? É só para eu sofrer? É só para eu sentir dor? Existe um motivo disso estar existindo, estar persistente, disso voltar? Porque o que eu escuto muito em consultório é: não aguento mais isso. Já vi isso milhares de vezes. Não consigo sair desse looping, porque não está enxergando o seu próprio posicionamento que faz com que volte a acontecer. Então, de novo, tudo é por sintonia, não vão aparecer situações na sua vida se não for condizente com aquilo que você está buscando. Então, se eu estou buscando permanecer nesse estado, por mais que doa, porque às vezes, um ponto muito importante aqui é que dor dói, né? A gente não tem como comparar a dor, a gente não tem como fazer uma métrica do que é dói, o que dói mais, o que dói menos. Não, isso é uma coisa individual, isso é uma coisa pessoal, a gente não tem e não está aqui para fazer nenhum tipo de julgamento. Então, se essa dor persiste, mas eu já a conheço, tem pessoas que preferem continuar neste funcionamento por já ter familiaridade, saber que, entre aspas, aguenta este movimento, então não, eu dou conta, isso sempre foi assim, e aí traz para a normalidade de novo, traz para um funcionamento natural e permanece desconfortável nessa zona de conforto. Então, esse é um posicionamento infantil, de certa forma, porque eu não estou buscando sair desse ciclo. Eu estou aceitando este retorno do externo, no sentido de que eu entreguei as chaves, eu entreguei a autonomia, eu entreguei a responsabilidade, e tudo que vier, eu simplesmente sou obrigado a aceitar. Mas este estado chega a um ponto, que eu tenho certeza que se você está aqui nos assistindo é porque chegou a esse ponto, de que não aceita mais, não serve mais. Então eu preciso criar um novo caminho para que este looping não aconteça. Então, antes de criar um caminho, eu tenho que entender o que tem dentro desse meu looping. De que é constituído? Por que eu estou sempre com os mesmos elementos? Mudam as pessoas, mudam as situações, eu troco de idade, eu troco de trabalho, teoricamente eu deveria estar mais, bem entre aspas, madura, e as coisas continuam acontecendo com personagens diferentes, mas eu costumo dizer que existe um único fator que interessa, que é nós na própria história da vida, e esse fator não vai mudar. Então, enquanto eu não perceber que o fator persistente é o fator responsável, pegar e colocar, a Bianca no seu devido lugar e dizer assim: olha só, queridinha, não vai vir ninguém de fora para mudar o teu próprio funcionamento para gerar um resultado diferente. Isso então, é muito interessante. Pode falar. Pode continuar, então. Eu ia complementar aqui. Então, a gente não tem como esperar algo diferente se a gente está funcionando da mesma forma. Enquanto eu não olhar para mim verdadeiramente, enquanto eu não aceitar que eu tenho um funcionamento X e olhar para o que consiste isso, eu não tenho como esperar um caminho diferente. Primeiro eu tenho que olhar, modificar essa estrutura, compreender que dor tem ali, fazer um processo daqui um pouco de cura, né? Por quê? Porque eu tenho que olhar para isso, eu tenho que trazer consciência, eu tenho daqui um pouco de desfazer algum tipo, e aí a gente está falando de todos os tipos de dor, que são funcionamento de todas as dores, né? Apesar daqui da gente estar falando da questão da autorresponsabilidade, é muito este cerne, o quanto eu estou desconfortável, mas ainda assim eu aceito essa realidade, ou o quanto daqui um pouco eu decidi mudar. E aí esse mudar, ele passa por esse lugar de entender que elementos tem nessa dor para que eu mude o caminho. Então, não cair de novo naquela questão de que eu vou só mudar. E aí eu saio sem norte, sem objetivo traçado, sem nenhum elemento anterior, vou voltar a reincidir. Isso, voltar a reincidir, olha só que redundância. Mas é exatamente isso, o ciclo não termina nunca, né? O looping vira um looping acontecendo. E isso é muito interessante, que tem 3 coisas importantes que eu vou trazer para vocês, porque vocês sabem, a Bia é a nossa fada sensata, então ela traz essa maneira toda intelectual e eu já trago o negócio daquele jeito. Imagina você fazendo uma receita, sei lá, um omelete.
Então, você põe os ovos, você põe o queijo, você põe o tomate. Aí, um dia, você já fala assim, nossa, eu queria tanto um omelete com abobrinha. Mas você não coloca abobrinha. Mas você quer um omelete com abobrinha. Aí, você não quer mudar a receita, mas você quer aquilo diferente. É impossível, meu amor. Exato. Você precisa mudar algum elemento ali para que você tenha o objetivo que você quer. E uma outra coisa muito importante, quando a gente fala de zona de conforto. Eu tô aqui, eu já conheço essa dor, eu tô inteirada com ela, tá tudo bem, eu já sei como é que é, eu já sei lidar com ela. Meu bem, tá quentinho, mas é um ofurô de merda. Não importa que tá quentinho. É verdade. Ih, cara, a vida tá te apresentando possibilidades de você ir para um ofurô com águas de lavanda, com pétalas de rosas, mostrando para você que às vezes você vai ter ali umas pedrinhas no meio do caminho, você vai pisar no solo do seu ofurô e vai ter umas pedrinhas, mas a água pelo menos é uma água cheirosinha, e você insiste em ficar nesse ofurô de merda que você tá. Porque você já está familiarizado com aquilo que está lá. E quando a gente fala de despertar, quando a gente fala de autorresponsabilidade, é também abrir a possibilidade de um novo. E o novo é procurar um outro lugar. Porque do lugar que você está, você vai ter o resultado que você está tendo até agora. Exatamente esse resultado. Então, se você quer mudar de verdade o que você está vivendo, o que você está sentindo, alguma das variáveis precisam ser alteradas. E a variável mais importante a ser alterada é você. Não tem outra variável aí importante nessa equação, é você. Então, isso a gente precisa ficar atento, porque isso que a Bia trouxe é muito legal. Eu troco de emprego, eu troco de marido, eu troco de amigo, eu troco de rua, eu troco de casa, eu troco de país. A gente atende pessoas que trocaram de país porque não aguentavam a família, porque não aguentava isso tudo, não aguentava essa loucura. E vai para lá e conecta com o quê? A pessoa que mora na casa é igual a mãe. A pessoa que vem... Eu atendi uma cliente, foi muito, muito forte. Isso vai, acredito que vai ampliar e vai exemplificar um pouco para vocês o que a gente está querendo dizer. Ela sempre foi uma ótima profissional, professora, excelente, sempre recebeu muitos elogios. Ela foi para uma determinada escola e a diretora e a vice-diretora era o capiroto. As duas encarnaram na dela e ela falava assim, Deus, você está de sacanagem, faltando 4 anos para eu aposentar, você me coloca nesta escola com essas pessoas. Detalhe, essa escola, ela sempre quis estar nessa escola. E essas pessoinhas abençoadas ali, capirotando a vida dela. Aposentou, se livrou, beleza, agora, depois de 4, 5 anos aposentada, veio fazer tratamento comigo. Numa sessão, ela se deu conta que a energia daquela diretora e daquela vice-diretora era a mãe e o pai dela. Quando ela se deu conta, ela falou assim, puta que pariu, eu não acredito! Eles faziam exatamente como a minha mãe e o meu pai faziam. É isso. Então, se você não se percebe nesse movimento, você vai atraindo para você pessoas que vão te colocando em xeque para que você desperte. Exato. São instrumentos que a vida vai usando para ver se você desperta. Então, aquilo que a pessoa fala, aquilo que a pessoa faz, como aquele fulano age, são pequenos flashes que a vida vai te trazendo para falar assim, vamos ver se agora ela desperta. Ih, não foi. Vamos ver se agora ela desperta. Ih, não foi dessa vez. Ih, não foi dessa vez. E a vida, ela tem um mecanismo muito dela de falar com a gente. Ela fala bem baixinho, aí depois ela aumenta um pouquinho a voz, aí ela aumenta a voz, aumenta, até que tem uma hora que ela pega um megafone e ela grita no nosso ouvido. Esse momento costuma ser um momento de doenças. Então, quando o seu corpo começa a manifestar doenças, é esse megafone que a vida está gritando, tipo, ô cabeçuda, eu falei em 5 línguas diferentes, você não me ouviu, então eu vou falar numa língua que você não tem como fugir. Por quê? Corpo é a única coisa que está no estado presente. Exatamente. A cabeça viaja para o futuro, ela viaja para o passado, ela dorme, ela acorda, ela vai. Mas o corpo, eu não tenho como mudar de lugar e de estado.
Então, Exatamente. quando algo pega no corpo, não tem como a mente não perceber essa mensagem. Ela pode não saber codificar, mas perceber, pelo menos ela percebe. E quando a gente traz para você essa autorresponsabilidade, é diante disso também. Quando a Bia falou no podcast passado, não lembro qual, mas em algum podcast, ela falou assim, a gente começa a aparecer situações na vida, você começa, o que isso quer dizer para mim? Putz, eu dei um trupicão no pé da mesa. O que isso quer dizer para mim? Qual que é a informação que está por trás disso? E não é uma paranoia, é uma percepção, uma autopercepção de mim. O que eu estou precisando olhar e que eu não enxerguei e que o meu corpo precisou manifestar essa informação. Mas só estando empoderada dessa autorresponsabilidade que eu levo para esse lado. Ai, meu estômago está doendo. Por que será que meu estômago está doendo? Ah, foi aquela pizza que eu comi ontem. Sério. É sério. Você acredita mesmo que foi aquela pizza que você comeu ontem? Você come essa pizza há 10 anos. Ontem você comeu e ontem essa pizza fez mal para você. É sério Não, mesmo que você acha o isso? pior não é porque eu resolvi num lugar diferente, então foi um lugar diferente. E a pessoa não percebe por que ela foi num lugar diferente. Exatamente. O que ela foi O que te buscar? fez ir para lá? Exato. Então, né, Mas a comida estava estragada mesmo, Bia. Eu vi que fechou o restaurante. Teve lá um negócio da vigilância sanitária e constatou que tinha uma bactéria naquele lugar. Então, era realmente aquilo. É, amor? Por que você foi naquele restaurante dessa vez? Que Deus quis? É sério mesmo? Você está nessa energia ainda que Deus quis, que por Deus faz? Então, amor, Deus está muito preocupado e tem muita coisa para fazer. Eu acho que Ele não ia mandar na sua vida uma bactéria para o seu estômago para você entender que você precisa olhar o que está te irritando. Então, isso é uma conversa que a gente vai tendo com a gente mesmo e que, sim, às vezes a gente não tem resposta. Às vezes você vira e fala assim, putz, por que meu nariz está coçando desse jeito? O que está me coçando? Ah, eu entendi que quando tá coçando assim, eu tô irritada, mas por que eu tô irritada? E às vezes eu não consigo achar essa. Mas pelo menos eu trouxe atenção. E em algum momento vai conectar. E sei lá, daqui uma semana vem uma sensação, putz, era isso. Foi isso que aconteceu que me causou esse desconforto em mim. Não foi a pessoa que me causou desconforto. Eu fiquei desconfortável com o que aconteceu. E por que aquilo me trouxe desconforto? O que dentro de mim entrou em ressonância com aquilo que a pessoa falou, que a pessoa fez, como a pessoa agiu, que me trouxe esse desconforto. E isso é autorresponsabilidade. Sim. E não quer dizer em nenhum momento que não vai continuar existindo essas situações, né? Eu acho que o ponto que ilusório, né, dessa busca do autoconhecimento, dessa busca por terapia, dessa coisa de eu me conhecer suficientemente, talvez tenha essa ilusão, né? A pessoa entra com essa ideia de que, não, eu vou tirar essa dor de cena, eu nunca mais vou olhar para isso, eu vou ser completamente diferente, vou virar do avesso, e aí tu vê que o avesso tem coisas que estavam contidas lá do lado certo, esse é o grande barato. Então, assim, não é só a autopercepção, é eu perceber que isso vai continuar existindo e eu mudar o meu posicionamento perante as situações que vão voltar a repetir, né? Exato. Então, essa coisa do movimento pendular que a gente vem comentando com vocês, né? A gente vai ter um podcast sobre as leis de Hermes, a gente vai explicar minuciosamente, não teoricamente, a gente vai trazer exemplos práticos para que fique bem claro como isso funciona no nosso dia a dia, vocês vão ter muito mais familiaridade, porque se percebe a todo momento, acontece a todo momento. Mas, quando eu estou lá pendulando entre positivo e negativo, entre vitimismo e a autorresponsabilidade, o que acontece? Se eu estou no vitimismo, se eu estou olhando por essa ótica, não quer dizer que as coisas não aconteçam. E da mesma forma acontece quando eu estou pendulando na autorresponsabilidade, não quer dizer que as coisas não aconteçam, as coisas vão acontecer, mas a minha forma de se colocar muda, né? Então, se eu estou emitindo algo diferente para o universo, demonstrando que eu estou comprometida comigo mesma, o que ele vai encaminhar? Ou seja, o que eu estou atraindo para a minha vida? Movimentos que vão reiterar essa autoconfiança, que vão reiterar essa segurança, que vão reiterar justamente essa autonomia, porque eu estou me responsabilizando sobre isso.
Como vou entregar a responsabilidade na mão de uma criança se ela não tem autonomia, às vezes ela não tem conhecimento? E aí a criança, né, em comportamento quando adulto, ela acha que ela tem recurso, mas ela ainda não tem. Então ela se coloca em risco. Ela assume coisas de eu vou sempre terceirizar a minha vida, o meu bem-estar emocional, todas as minhas questões na mão de pessoas que não sabem o que eu realmente preciso. E aí eu vou acabar sofrendo consequências. Ah, mas aí então não é uma questão de responsabilidade minha, é questão de responsabilidade de outra pessoa. Eu estou entregando essa responsabilidade. O que vier, eu sou obrigada a aceitar. Né? Então, este movimento, por mais que a gente não esteja vendado muitas vezes, né? Ah, eu tô lá no movimento do vitimismo, as coisas continuam acontecendo, eu não percebo. Eu não estou olhando atentamente, não está decodificando isso. Bem colocado, acho que essa palavra é perfeita, porque a gente precisa, tudo é frequência. Então, no momento que eu decodifico de que maneira isso acontece na minha vida, eu passo para o outro lado. Para o lado justamente dessa autonomia, dessa autorresponsabilidade, porque daí eu trouxe para a luz. O que é o consciente e inconsciente? Exatamente isso. Quando eu estou represando informações que eu não olho para elas, estão lá no meu inconsciente. Muitas vezes se transformam no movimento da sombra, né? Ah, a sombra é coisa ruim, ah, a sombra é o meu lado que eu... Não, a sombra é algo que eu não estou olhando. Quando a gente olha, a gente dá luz, a gente traz lucidez. Então, este é o movimento que precisa se trazer essas mesmas situações para um campo de responsabilidade para eu conseguir ter autonomia e lidar melhor com as situações. É entender, gente, que a gente está querendo mais desconstruir com vocês em todos esses podcasts, é que para de achar que tudo na vida tem bom e ruim, bem e mal. Não existe isso. Quando a gente fala de luz e sombra, a gente fala deste lugar. O que é luz e sombra? Luz e sombra é apenas o que está claro e o que está faltando é luz. Então, a minha sombra, que a gente fala, é porque é meu lado obscuro que eu quero esconder. Não, a sombra é o seu inconsciente, é aquilo que você não colocou luz, aquilo que você não tem percepção, que você não entrou em contato com aquela informação. A partir do momento que você entra em contato com essa informação, ela sai do limbo e vem para a luz. Porque ela era má e ficou boa? Não, porque eu simplesmente entrei em contato com ela. Eu visualizei, eu acendi a luz daquele quarto. Aquele quarto estava fechado, trancado e no escuro. Aí eu quero achar o tênis. Eu não acho o tênis. Óbvio que você não vai achar o tênis. Enquanto você não colocar a luz naquele quarto, você não vai achar esse tênis. A hora que você acende aquela luz, o meu tênis estava ali. Ótimo, eu pego o meu tênis e eu vou fazer com ele o que eu preciso fazer. Eu vou lavar, eu vou vestir, eu vou correr, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o que eu preciso fazer quando eu acessei aquela informação. Isso é entender o jogo da luz e da sombra. Não é bom e não é ruim, é apenas uma informação que eu tenho acesso ou eu não tenho acesso. E ao que eu não tenho acesso, eu não tenho comando nenhum. Entendendo que nós somos movidos majoritariamente pelo nosso inconsciente, por um simples motivo. Ele é a nossa maior porcentagem. Não é porque ele é bom ou que ele é ruim. Nós somos movidos por aquilo que está dentro da nossa psique, 100%. E quando a gente fala que a gente é movido pelo nosso inconsciente, é porque a gente não sabe, mas a gente é movido 100% para o que está dentro da gente. A gente sabendo, a gente entendendo ou não entendendo. Aquilo está movimentando a nossa existência. A gente vai caminhando passo a passo diante daquilo que está lá. Por quê? A nossa inteligência universal, ela sabe as informações que estão lá. Mas a nossa inteligência intelectual não acessou. Só que a gente não é movido pelo nosso intelecto. A gente é movido por essa energia maior, então a gente vai caminhando e movimentando. Então eu tenho assim, cara, por que eu não estou entendendo que eu estou indo por essa merda deste caminho? Porque você está acessando uma energia, a sua consciência maior, mas você não está conseguindo entender. A gente busca o autoconhecimento para perceber isso. Porque toda vez que a minha vida está andando de uma maneira fluida, as coisas começam a melhorar. E o que é andar de uma maneira fluida? Apesar de estar no inconsciente, eu estou no caminho que o meu inconsciente está trazendo para eu caminhar. Quando eu começo a brigar com isso, e o que é o que a gente está falando sempre para vocês? Quando eu não penso, quando eu não sinto, quando eu não manifesto em concordância, é onde a gente se desliga. Exato. Porque a gente é movido por esse inconsciente. Então, ele sabe o que ele está sentindo, ele sabe o que ele está pensando, a gente só não acessou essa informação.
Quando a gente quer brigar com isso, que é a nossa parte, é a manifestação, é isso que a gente veio fazer aqui, a gente não tem controle do que pensa, do que sente, tem controle da nossa manifestação. Então, quando a gente não manifesta este comando interno, é onde as coisas começam a embicar para o lado errado. Sim. Era para virar para a esquerda, viramos para a direita. Era para subir, nós descemos. Era para sentar, nós caminhamos. Só que dentro está pedindo um movimento e eu externalizo esse movimento de maneira diferente. Só que se eu não tenho autorresponsabilidade, se eu não tenho essa percepção que a Bia trouxe, e esse local dentro de mim, eu não consigo nem perceber que pediu para entrar para a esquerda e eu fui para a direita. Exato. Porque é como se eu tivesse colocado, imagina um rio fluindo e alguém colocou uma barreira. O rio continua pulsando, mas ele não consegue passar, mas ele continua acontecendo do lado de cá. E daqui não acontece nada. Então, quando a gente começa a entrar em contato com a gente está tirando uns pedacinhos desse muro que a gente colocou, para que, pelo menos por algumas brechas, essa água consiga passar, para que a gente consiga ter acesso ao que esse movimento do todo nosso está trazendo para a gente. Isso. Mas se a gente não se colocar nesse movimento de pegar o nosso machadinho e dar umas marretadinhas no nosso murinho, a gente não vai conseguir ter autonomia na nossa vida. E a vida flui independentemente de eu querer ou não. Eu tendo autonomia, eu consigo ver o percurso do rio. Eu não tendo autonomia, eu sou levada pelo que o rio está mandando. Exato, porque ele continua pulsando. A grande questão é que ele está ativo. Não existe o inconsciente estar adormecido. Ele está ativo a todo momento. Eu observando ele, eu abrindo esse canal de comunicação ou eu ignorando completamente o que ele está me dizendo. Então, esse inconsciente, ele fala muito mais sobre a gente do que a gente acha. Porque não está nessa consciência lúcida, onde a gente... Por que a gente fala de luz e de lucidez? Porque quando a gente vira o holofote para uma área da vida, a gente está enxergando aquela parte e a gente sabe os elementos que tem ali. Muito mais fácil de eu lidar com algo que eu estou enxergando. Quando eu viro essa luz e eu não enxergo outra parte, ela continua existindo. Continua ocupando um espaço, continua ativa ali. E isso em forma de energia, ela está pulsando. Então, muitas vezes a gente tem aquela coisa assim, mas eu não deveria ter feito, eu fiz de novo a mesma coisa. Por quê? Porque é um funcionamento que eu não estou olhando em sua totalidade, mas que tem ativação involuntária, vamos dizer assim, porque ela está ali, está pulsando, é uma energia. Autônoma, né? Uma pulsação autônoma. Exatamente, ela frequenciou com algo que deu espaço, vazão para ela manifestar, ela vai vir. E aí a gente se pega o quê? Se julgando, se chicoteando, porque não foi uma decisão, entre aspas, consciente. Aí a gente leva para uma ideia de, isso aí é uma questão involuntária, então eu não tenho autonomia sobre isso, e aí a gente, de novo, está terceirizando a responsabilidade. Exatamente. Quando, na verdade, faz tudo parte da mesma casa. Independente de eu estar olhando para um cômodo ou estar olhando para outro, eu estou olhando para todos, só faltou o telhado. Se eu não olhar com integralidade, dificilmente eu vou conseguir entender o que tem de elemento ali dentro para poder usar esse material a meu favor, né? E por que meu favor? Porque quanto mais eu me conheço, mais eu sei quais são os meus pulsos, as minhas questões de limite, o que me agrada, o que me desagrada. E aí a gente fala muito sobre essa coisa assim, seus desejos, a questão da essência, o que é essa identidade? É tudo isso. Então, não tem como descolar uma parte da outra. Se existe luz, existe sombra, tudo faz parte dentro do mesmo pacote, né? E este pacote é que eu, muitas vezes, represo certas informações por entender, balizado justamente no que a Ari disse, de certo e errado. Então, por isso, dessa desconstrução que a gente está trazendo, para eu aceitar que existe essa parte, olhar com tanto respeito e amor quanto para a parte que eu já super conheço e conseguir usar isso justamente para ir em favor aos meus desejos, em favor à minha essência, aquilo que eu coloquei como projeto de vida. Por que a vida tranca? Por que a coisa fica empacada? Porque a gente tende a represar aquilo que a gente não conhece.
E é um dispositivo de segurança até o momento que aquilo ali já foi tão ativo na nossa vida que a gente já percebeu que, cara, posso dizer que eu não gosto, mas eu gosto. Ou posso dizer que eu não quero, mas eu quero. Ou o contrário, eu digo que eu amo uma coisa, porque aparentemente aquilo ali contempla, mas não no total. E aí vai ficando essa coisinha, esse rabinho para trás, no sentido de eu não olhar com esse olho mais amplo, né? Essa concepção crítica mais ampliada para todos os elementos que estão ali. Então, se eu represei alguma coisa, pode ter certeza que aquele elemento ali vai estar ativo, vai estar contido e a gente involuntariamente vai manifestar. Então, e com isso, a gente traz para você o encerramento do podcast dizendo: é importante se colocar em movimento. Vocês estão ouvindo a gente falar isso durante muitos podcasts, a gente vai falar isso até se entender. Tá tudo bem que até hoje você não tinha essa percepção, mas nesse lugar de vítima, você não vai conseguir um movimento diferente, que é o que a sua alma deseja. Porque a sua alma deseja esse novo movimento. Você veio para cá, você encarnou, você passou por todo um processo para estar aqui, para poder olhar para essa dor, para poder curar essa dor, ou para poder dar um passinho na frente que seja. Talvez não chegar na integralidade da cura, mas seja para fazer um pouquinho diferente. sim. Mas o primeiro pulso você tem que fazer, igual quando a gente vai nascer. Um primeiro pulso a gente tem que dar. Um primeiro start para essa mãe, para esse pai, a gente fala assim, eu quero nascer, para a mãe começar a sentir umas cólicas para dizer, ó, tá bom, agora tá na hora desse neném sair. Então, o primeiro movimento você tem que fazer. E a Bia falou muito lindamente, é isso. E dentro da autorresponsabilidade não quer dizer que não haverá dor. Muito pelo contrário. Haverá dor, mas a gente vai entender e muitas vezes se conformar com aquilo que está acontecendo. Porque é o meu processo, é a minha maneira de manifestar e é assim que eu vou levar a minha vida. E aí não vou ficar mais naquela lamúria. Eu apenas vou entender aquilo que eu estou vivendo. Tá bom, meus amores? A gente se vê semana que vem com mais um tema polêmico, porque a gente adora polêmicas nesse podcast. E a gente adora os comentários, adora aquilo que vocês trazem. Comenta aqui embaixo. Importante. Diz o que vocês sentiram, diz o que vocês acharam. Pode só não xinga a gente, que daí a gente vai bloquear, porque xingar não precisa. Mas fala o que vocês estão sentindo, curte, compartilha, manda para muita gente. É importante que essa informação, que esse lugar dentro da gente também se expanda e chegue em outras pessoas. Tudo que a gente quer com esse podcast é colocar aqui a nossa vivência, a nossa maneira de trabalhar, de ver o mundo e das curas que a gente viveu, poder expandir para um todo, para que mais pessoas comecem a viver a beleza de estar nesse lugar. Um grande beijo para vocês, a gente se vê semana que vem. Tchau, Beijo. Bia. Tchau, tchau. Beijo, até semana que vem. Até.